Olá, amados, abençoados, predestinados, mais que vencedores em Cristo, santos, perfeitos, lavados e regenerados no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi derramado por vós, né? Há mais de 2000 anos atrás. Que maravilha, né? Sabemos que nós somos herdeiros dele, né? Nós que pregamos esse evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, por mais conturbado seja a nossa vida, né? Por mais tribulações que venham, nós temos que manter firme nessa graça, este evangelho que é a nossa salvação. O evangelho é o poder de Deus em nós, por isso que nós temos que proclamar. Muitas pessoas não aceitam este evangelho, esta pregação. Muitas são as pessoas que não aceitam, né? E eu quero compartilhar com você nessa manhã de domingo uma palavra maravilhosa, uma palavra que nos faz levantar uma vez mais no poder do Senhor Jesus Cristo, que habita em nós, né? Habita em você, habita em mim, né? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10, versículo 16. Uma coisa muito interessante. Por que as pessoas não aceitam? Muitas pessoas, né, não aceitam este evangelho. Primeiro, que esse evangelho mostra que nós somos salvos para sempre. Eles têm que lutar para ter a salvação. Nós não, nós conhecemos esse evangelho, não precisamos lutar, não precisamos crer no que Jesus fez na cruz do Calvário. Segundo, eles não aceitam o que Jesus já fez por nós, porque eles querem fazer tudo de novo, né? E nós, em graça, nós nesse evangelho, sabemos que Jesus Cristo já fez tudo, 100% para nós. Pois eles acreditam que ele fez só 50%, nós temos que fazer mais 50%. Nós não conseguimos fazer nem 10%, nem 1% o que ele fez. Como é que nós vamos conseguir fazer 50%? Então ele fez 100% lá na cruz, para nos salvar, né? Terceiro, lá na cruz do Calvário, em Hebreus 2,14, diz que o diabo foi destruído. E então, esse evangelho que eu prego para você, que é a graça, nós aceitamos que o diabo foi destruído. O espírito, né, diabo, foi destruído. Pois eles lutam contra uma coisa que não existe, né, que é o diabo. Então eles não aceitam esse evangelho, porque esse evangelho nos deixa livre. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então eles não aceitam, então eles ficam cativos dos homens que falam mentira, né? Porém, eles não aceitam. Você quer ver? Romanos capítulo 10, versículo 16 diz assim: pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de anotação para estudar sobre isso, que é interessante. Fala assim: no entanto, nem todos aceitam as boas novas. Romanos 16, cara. Diz assim: mas nem todos obedecem, né? Aceitam ou obedecem o evangelho, né? E está a Bíblia, ó. Na Bíblia, né? A mesma Bíblia que o pastor pregam para eles, diz assim: mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem crê em nossa pregação? Quem crê nessa pregação que eu estou falando para você? Nem todos obedecem, nem todos. Muitos escutam, mas não ouvem. E querem, e eles não ouvindo, eles querem perverter o evangelho de Cristo, que está escrito lá em Gálatas, né? Capítulo 1, versículo 11, versículo 10 em diante, parece, né? Então, muitos não vão crer, não vão obedecer. Então, assim, aí fala em 17: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus, não que eles estão pregando por aí. Jamais Deus vai usar a palavra dele para arrancar dinheiro de alguém. Jamais Deus vai usar a palavra dele contra a palavra dele. Aí tá. Essa palavra que vos falam é a palavra de Deus. Aí a pessoa fala: mas se você pega a palavra de Deus, porque a vida da gente é conturbada. Ora, ele falou que não seria fácil. Quando ele escolheu o apóstolo Paulo, ele falou para Paulo, né, que ele seria o vaso
e veria quanto vale a pena sofrer por esse evangelho que eu vos pregar. Esse evangelho que eu te prego é sofredor, mas porém não é pesado de se entender. E muitos homens torcem essa palavra para ganhar dinheiro, que não é justo. Então a fé ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Esse ouvir, essa palavra, é a palavra de Deus. A fé só vem quando você ouve realmente a palavra de Deus, a voz de Deus. A voz do Senhor Jesus Cristo. E quantas são as pessoas que leem essa palavra, leem, porém não aceitam. Nem todos são abençoados, nem todos são filhos de Deus. Aquele que anda segundo o Espírito é filho de Deus, não segundo a carne. Eu digo segundo a carne que esses homens estão fazendo. Aí ele começa pedrinha de Jacó, cajado não sei de quem, monte não sei de quem, areia não sei de quem, pedra não sei de quem, tijolo não sei do que, pazinha não sei do que, inventam 1000 coisas que não estão pautadas com a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que você é herdeiro. Então, se você é herdeiro, você não precisa pagar, porque você é dono disso aí também. Quando você pega um cajado, quando você pega uma pazinha, um tijolinho, uma fronha, o travesseiro, a meia, enfim, você está com a fé pautada naquilo que você está pegando. Então essa fé não vem, essa fé não é de Deus, essa fé é do homem. Veja que ele fala, a fé, assim, de sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Não é pelo que os homens estão estudando para arrecadar dinheiro. Está entendendo? Então eles inventam um monte de absurdo. Um monte de absurdo. E a pessoa ela crê nessas coisas. E não é a palavra de Deus. Como eu disse, Deus jamais vai usar um amuleto ou alguma coisa para se chegar a Ele. Não. Nós já estamos nele e Ele em nós. Não precisamos de amuleto. Não precisamos de meia, não precisamos de pedra, não precisamos de cajado, não precisamos de mato, não precisamos de areia, não precisamos de terra, não precisamos de nada. Simplesmente ouvir a graça do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo. A pessoa até pensa, eu vou agradar a Deus, pegar essa pedra, pegar essa meia, essa fronha, toalhinha. Onde está escrito isso na Bíblia? Acorda. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Aí o homem fala assim, mas aqui está a palavra de Deus. Mostra que está escrito aqui. Em Romanos até Hebreus, que é o nosso evangelho. O evangelho para os gentios. Que é a graça de Cristo. Aí fala assim, mas digo, no versículo 18, mas digo, porventura não ouvirão? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz dele, de Deus, e as suas palavras até os confins do mundo. Então essa palavra vai aos confins do mundo, mas nem todo, infelizmente, não aceita. Aí falam que nós somos hereges, porque nós somos salvos para sempre. Carimbinha, fala que é figurinha carimbada, não se perde. Não se perde mesmo. Salvação eterna é eterna. O que é eterno não se perde. Já foi dado lá na cruz do Calvário. Mas o diabo é astuto. Ele quer que você acredite que ele não existe. Mas está escrito em Hebreus 2,14 que ele foi destruído. Como é que ele pode? Como é que um ser que não existe pode pensar? Hebreus 2,14. Nossa salvação foi pela graça. Efésios 2,8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E essa fé não vem de você, vem de Deus. Não vem das suas obras que vocês fazem para ter a salvação. Veja que não é por obras, é por fé. Porque o meu justo viverá pela fé. Eu não preciso de nada disso. Nada disso.
Eu preciso ouvir a palavra de Deus. O que nós precisamos é ouvir a palavra de Deus, que isso vem a fé. Isso vem fé. Aí que está. Então, abençoados, quando você vê a pessoa relutando por esse evangelho, é porque ela não é escolhida. Ela foi chamada, mas não foi escolhida. Ela foi chamada para ouvir, mas não foi escolhida para seguir esse evangelho maravilhoso, que é o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, amados, amadas, você não precisa entrar em um templo, usar uma roupa como se fosse um pano de saco, mergulhar nas águas 7 vezes para falar que foi Neamã. Você já é perfeito e completo em Cristo Jesus, que habita dentro de você. Quando você percebe que Jesus habita dentro de você, é que você é escolhido. Você não precisa de amuletos para ter a fé. Se você crê, se você aceita essa palavra, esse evangelho, é porque você é ovelha de Jesus Cristo. Ele mesmo diz: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Eu lhes dou a vida eterna e ninguém arrebatarás da minha mão. Então Ele nos deu a vida eterna e ninguém pode nos arrebatar da mão dEle. Da mão dEle. Porque você já foi salvo para sempre. Você é herdeira. Você é o bom perfume de Cristo. Você é a carta de Cristo. Você é a vida de Cristo e a vida de Cristo está em você. Se você seguir este evangelho da graça do Senhor Jesus. Mesmo que venha tribulação, venha perseguição, venha dificuldades, Jesus não mentiu, porque Ele falou assim que no mundo passareis aflições, mas tendo de bom ânimo. Foi Ele que venceu o mundo. E esse mundo que Ele venceu foi o mundo aonde você tinha pecado. Porque até o pecado Ele tirou de você, porque o sangue de Cristo já te purificou de todo pecado. E esse sangue foi derramado lá na cruz por você. Isso já passou. Você nem tinha pensado, sonhado em ser alguém aqui na terra. Isso já aconteceu. Você, mamãe, papai, tio, vovó, filhinho, já nasceram puros. Não precisa se batizar. Porque foi o sangue de Cristo que fez isso por você e por mim. Amém? Declaro vocês reinando em vida. Declaro vocês o melhor domingo. Declaro vocês com a mente de Cristo ativada. Declaro vocês, mesmo na tribulação, forte e firme. Porque Jesus vive dentro de você e do papai e da mamãe também. Dá aquele like, se inscreva, toque no sininho e logo terá mais vídeos. E uma surpresa vem aí. Tá bom, amados? Uma ótima tarde, um ótimo dia e um ótimo domingo abençoado. Porque você é um bom perfume de Cristo. Até mais.